Sou Leonardo Bonenberger, eu nasci em 1998. Cresci na casa da minha avó, do meu avô, com minhas tias, minha mãe e meu pai. Nasci em Porto Alegre, sou gaúcho. Meu avô, eu sempre gosto de dizer que ele foi um cara que trabalhou com programação, mesmo ainda na época que não tinha nem tela nos computadores. Então, a programação era feita em cartões, para quem não conhece antigamente. Ele sempre teve que pensar em soluções, a cabeça dele é voltada para isso, porque para quem não sabe, na programação e nas tecnologias, as tecnologias digitais, elas têm característica pela linguagem digital ser 1 e 0. Então as programações digitais, elas são baseadas nessa linguagem binária dos computadores, dos telefones, das câmeras. O digital ele é muito mais rápido. Mas para quem trabalha com programação, com tecnologia, desenvolvendo tecnologias, aprende a trabalhar com possibilidades de sim e não. Então, se sim isso, então faça isso. Se sim aquilo, faça aquilo. Se não, busque aquilo. Então é sempre buscando caminhos óbvios entre sim e não. E meu avô tem essa mentalidade desde quando eu lembro. Na casa dele, a gente andava de carro e ia viajar pra praia, porque ele tem casa na praia, pro sítio, que ele também tem casa no sítio. E ali eu podia entender e ele podia me mostrar exemplos de negócios na prática, com soluções de melhorias, com evidências de problemas que ele identificava. Então ele sempre me orientou para isso, sempre me contou muitas histórias legais desde pequeno. E minha avó sempre foi um exemplo também nessa parte de relacionamento também com outras pessoas. Além do meu avô também me dá esse exemplo. Então os dois, né? Eu costumo ouvir hoje que quando o casal ele é uma carne só, ele é um corpo só. Claro, cada um com suas características de qualidades mais atenuadas, né? Mais, como é que eu posso falar? Mais destacadas, cada um com suas características de qualidades maiores, mais destacadas, mas os dois acabam tendo o mesmo pensamento, a mesma vida, praticamente. E então minha avó também me ensinou a fortalecer essa ideia do meu avô de solução de problemas, de relacionamento com as pessoas, de respeito pelas pessoas e também de brincar, de ser mais descontraído, de levar as coisas com mais alegria. Então, depois isso se estendeu com meus pais, porque eu morei com meus avós, e aí depois eu fui morar com os meus pais, que também trabalharam muito duro. Eu sempre vi eles trabalhando muito, desde pequeno. E aí eu fui pra escola, então na escola eu ficava praticamente o turno inteiro. Eu ficava em 2 escolas diferentes, uma escola que era a escola que a gente segue, né, normal, desde o jardim de infância, primeira série, segunda série e tal, até a escola que há aulas complementares, que era no SESI, que eu fazia o SESI, junto com outros amigos. Também ali eu pude aprender outras habilidades, como informática, porque tinha aula de informática, eu pude aprender sobre, até, eu gosto de falar, que até tinha aula de Lego com robô, tipo Lego com motor, a gente conseguia construir alguns projetos com Lego com motor. Então, assim, tinha essas experiências além da escola que também eram muito legais. Além do SESI também fazer essas atividades com tecnologia, também eu já participava de esportes. Então eu joguei futebol, futsal, eu era muito ruim. E não sou muito bom hoje com futebol, não. Eu gosto muito de tecnologia, sim. Mas eu fazia futsal, essas atividades físicas e também capoeira. Eu gostava muito de capoeira. Porque capoeira, ela me ensinou a ter mais disciplina, mais seriedade com as tarefas que precisavam ser feitas e também com suportar a dor também, porque sentia muitas dores. O professor, não muitas dores de apanhar nesse sentido, mas no sentido de resistência física. A gente fazia muitos exercícios para ter bastante resistência física e mobilidade do corpo também, porque a perna precisava esticar bem alto, a coluna também precisava dobrar bastante. Então a capoeira tem todas essas firulas de mortal, né, e tal. Então o corpo precisa ser muito flexível e resistente ao mesmo tempo. Então a gente aprendia a suportar muito e gostar de sentir dor corporal para poder fortalecer o meu corpo.
e junto com os outros colegas. Então eu aprendi também, gostei de música, né? Sempre gostei de música na família do meu pai. Meus tios tiveram banda cover, um dos meus tios tem banda cover até hoje de rock, então ouvia bastante rock, além também de samba. Então na família do meu pai, meus avós, meus tios tinham muito essa parte artística e musical, e isso sempre trouxe muita alegria. Eu sempre lembro de ver a família toda reunida em volta da música, de videoclipes e tudo mais, cantando e muito felizes. Então eu sempre gostei desses momentos e sempre trouxe a música pra mim na vida nesse sentido. Fui aprender a tocar violão quando era pequeno, fiz aula de teatro, fiz teatro musical, fiz teatro no SESI, inclusive, quando era pequeno também, além da capoeira e tal. Fiz muitas coisas no SESI, e depois que eu saí do SESI eu ainda tentei seguir um pouco com teatro, fiz teatro musical, fiz aula de canto, e recentemente toquei na igreja, porque Deus, eu acredito muito em Deus, e eu consegui trazer a música para minha vida, entender a música de uma forma diferente na minha vida, nesse percorrer, nesses últimos anos, que a música tem um impacto muito grande na minha vida. Então eu comecei a ouvir muitos louvores, parei de ouvir músicas que não eram muito boas, traziam palavras muito ruins, enfim. Músicas que não alimentam a minha cabeça com coisas boas, né? Então eu comecei a buscar ouvir louvores e, consequentemente, um amigo meu, o Jader, ele me incentivou a entender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, as histórias. E isso também é uma coisa que me ajudou a fortalecer a minha vida e me ajuda a fortalecer minha vida até hoje. Comecei a frequentar a igreja, comecei a tocar na igreja. Toquei com os jovens na igreja também, recentemente. Então a música me acompanhou e me acompanha nesse sentido desde aquela época. Então eu pude fazer esse teatro musical. Bom, foi isso. Então nessa infância tive alguns erros, nessa adolescência também. Alguns acertos, tive amigos que me acompanharam, que me incentivaram, o Chuck e o Samuel, que são grandes amigos meus, que cresceram comigo, puderam me incentivar nos momentos difíceis que eu passei. A gente estava junto, nos momentos de alegria também, nas descobertas também, andamos muito de skate. O pessoal lá do bairro onde a mãe mora hoje, lá em Guaíba, a gente se divertia muito, andava de skate bastante, gostava muito de estar com eles, porque eles sempre me transmitiam muita coragem, me transmitiam muita alegria e esperança. Então foi uma infância e adolescência que eu estudei bastante, passei muito tempo na escola, no SESI, na escola, andava de van pela cidade, né, de Kombi, van, não sei como que tu chama aí, mas andava de van, de Kombi por aí, conhecia um pouco a cidade, conversava com pessoas diferentes, com outras crianças diferentes, aprendia coisas diferentes. Pude viajar com a minha avó quando era mais novo, porque minha tia, ela era moça, então ela morou em Salvador, e aí a gente foi para Salvador, fomos para Brasília, minha avó morou em Brasília, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, quando eu era modelo, porque eu já fui modelo também, com a minha mãe, fiz testes para Globo, para Band, para Record, teste para filme, comercial, desfilei, enfim, quando eu era mais novo. Hoje eu moro em Florianópolis, moro na Grande Florianópolis, moro em São José, moro junto com a minha namorada, Diana, e estou formado em marketing digital, tecnólogo, e também faço gravações e edições de vídeo para as redes sociais. Já pude trabalhar com palestrantes, com mentores, pude fazer coberturas de eventos corporativos e empresariais e associativistas, que é onde eu faço parte hoje desse meio associativista com outros empreendedores na Associação Comercial Industrial de Florianópolis, a Associação Empresarial de Florianópolis, a ACIF, que já tem 111 anos de idade. E ali a gente se reúne com outros empresários para fazer projetos voluntários para se desenvolver como liderança. Eu faço parte de um grupo jovens de empreendedores ali, desde 2024. Hoje estou como coordenador de marketing. Eu estarei agora na próxima gestão como gestor, como coordenador financeiro, que é um desafio para mim também. Vou aprender junto com meus colegas empreendedores. Ali, a gente se capacita, faz workshops, participa de palestras,
faz talks, participa de projetos, a gente criou um grupo de corrida, então eu pude voltar a correr junto com esses empreendedores. E aqui nesse canal eu tenho procurado falar um pouco sobre algumas histórias e algumas crenças em relação à produção de conteúdo. Eu já postei alguns vídeos falando sobre essa percepção que eu tenho. O objetivo aqui é justamente entender como que o YouTube e como que esses canais digitais podem entrar no processo comercial da minha empresa. Então é isso. Acompanhe meu canal que eu quero falar mais sobre minha trajetória. Essa é um pouco da minha história. Se inscreve aí.